Se você soubesse que estava sendo enganado, você ainda escolheria permanecer no mesmo caminho? Imagine isso. Você está dirigindo para casa, confiando no seu GPS para guiá-lo no caminho certo. Você relaxa, curtindo sua música favorita, sentindo-se confiante de que tudo está sob controle. Mas o que você não sabe é que o mapa foi alterado. A estrada que parecia segura está, na verdade, levando você direto para o perigo. Você só percebe o erro quando é tarde demais, e a essa altura, não há mais como voltar atrás. Agora, pense na sua vida por um momento. Você passa pela sua rotina diária, toma decisões e acredita que está indo na direção certa. Mas, na realidade, você pode estar seguindo uma mentira tão habilmente elaborada que você nem percebe. Essa mentira é tão sutil, tão convincente, que você está sendo manipulado sem saber, levando por um caminho que você nunca escolheria de bom grado. Hoje, vou compartilhar um testemunho poderoso que revela como Satanás está enganando milhões de pessoas, sutilmente guiando-as para a destruição. E, acredite, esse engano pode estar afetando você agora mesmo, sem que você perceba. O que estou prestes a compartilhar pode transformar sua vida para sempre. Este pode ser o chamado para despertar que você precisa para reconhecer as mentiras antes que seja tarde demais. É crucial que você fique comigo até o fim, para que possa entender esta batalha espiritual e evitar cair nessa armadilha. Meu nome é James. Nunca fui criado como cristão, nem fui vinculado a nenhuma crença religiosa. Para mim, a vida era simples, apenas encarar o dia a dia, sem me preocupar com nada além dos meus desejos imediatos. Eu buscava o que me dava prazer, me envolvia em festas, amizades superficiais e tentava viver o momento, tudo sem pensar muito no que estava por vir. Desde muito jovem, me ensinaram que o mundo operava logicamente. Se eu quisesse algo, eu só tinha que trabalhar para isso. Eu não acreditava no destino ou em alguma força invisível influenciando minha vida. Eu só confiava no que eu podia ver e tocar. Meus pais não seguiam nenhuma prática religiosa, então eu nunca aprendi sobre Deus, fé ou mesmo o conceito de um reino espiritual. Meus dias seguiam um padrão previsível: trabalho, diversão, mídia social, séries de maratona, conversas superficiais e relacionamentos sem comprometimento. A vida parecia normal, rotineira. Quase como um piloto automático. Mas de vez em quando, um sentimento se agitava dentro de mim, algo que eu não conseguia explicar direito. Houve momentos em que uma sensação de vazio me dominou. Cercado por pessoas, rindo, bebendo e aproveitando a noite, eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Era como se não importasse o quanto eu tentasse preencher minha vida com distrações e prazeres, nada realmente me satisfazia. Eu estava sempre perseguindo algo que nunca conseguia alcançar. E não era só esse sentimento. Comecei a notar padrões estranhos na minha vida. Toda vez que eu pensava que estava progredindo, algo me puxava para trás. Relacionamentos terminavam sem motivo. Oportunidades pareciam apenas desaparecer. Períodos de felicidade eram seguidos por quedas repentinas e inexplicáveis de tristeza. Parecia que algo estava trabalhando nos bastidores da minha vida, moldando sutilmente minhas escolhas, minhas emoções, meus pensamentos. Mas eu deixei isso de lado. Era mais fácil pensar que tudo o que estava acontecendo comigo era apenas aleatório, simplesmente o resultado de má sorte. Então, um dia, tudo mudou. Depois de passar por uma série de dificuldades financeiras, traições e profundas crises existenciais, comecei a questionar minha vida. Por que parecia que eu estava preso em um ciclo sem fim? Por que eu sempre me sentia preso, como se estivesse sendo controlado sem nem perceber? Foi quando um amigo próximo me apresentou o conceito do mundo espiritual. No começo, eu o explorei por mera curiosidade. Eu queria entender por que tantas pessoas falavam sobre Deus, fé e guerra espiritual. Era tudo real ou apenas mais uma ilusão a qual as pessoas se apegavam para conforto? Conforme eu cavava mais fundo, comecei a ver coisas que nunca tinha notado antes. As peças da minha vida começaram a se encaixar, e comecei a ver padrões que eu tinha perdido o tempo todo. Pequenos sinais começaram a mostrar que minha vida estava sendo influenciada por algo além do mundo visível.
Comportamentos destrutivos pareciam se repetir. Pensamentos que não pareciam meus começaram a me consumir. Eventos pareciam manipulados para me manter preso no mesmo ciclo de erros. E então me ocorreu, eu estava vivendo no meio de uma guerra espiritual, e eu nem sabia disso. A questão agora era, quem estava por trás dessa batalha? Comecei a estudar mais profundamente, e descobri verdades perturbadoras, verdades que a maioria de nós desconhece completamente. E é exatamente essa ignorância que nos leva pelo caminho errado, em direção a um abismo sem fim. Uma noite, depois de dias sentindo um peso espiritual inexplicável, tomei a decisão de orar, algo a que não estava acostumado. Mas, dessa vez, minha oração foi diferente. Eu não estava apenas repetindo palavras vazias. Eu clamei. E no meio daquela oração, senti como se um véu tivesse sido levantado dos meus olhos. Eu não vi nada com minha visão física, mas em meu espírito, senti a batalha. A atmosfera parecia espessa, como se algo estivesse empurrando de volta contra minha oração. Meu corpo tremia. Minha mente me pedia para parar, esquecer e dormir. Mas algo dentro de mim me pedia para continuar, dizendo, continue. Você está lutando uma batalha de verdade agora. É por isso que eu quero lhe dizer, o reino espiritual não é um conceito abstrato. Ele é real. Ele está presente. E está afetando tudo ao nosso redor. Agora mesmo, neste exato momento, uma batalha está acontecendo, e todos nós somos alvos nela. A Bíblia explica isso claramente em Efésios 6:12. Por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Isso significa que há um reino invisível operando ao nosso redor, onde as forças do bem e do mal estão travadas em conflito constante. De um lado, Deus e seus anjos estão lutando para nos proteger, para nos levar à salvação. Do outro, Satanás e seus demônios estão travando uma guerra implacável para nos destruir, nos enfraquecer e nos afastar de Deus. Naquela noite, quando finalmente cedi e gritei de todo o coração, algo profundo aconteceu. Não foi apenas um sentimento passageiro ou um simples momento emocional. Foi real. Foi intenso. E foi transformador. No momento em que me abaixei de joelhos, um peso profundo pareceu ser tirado dos meus ombros. Era como se eu estivesse carregando um fardo sem saber por anos, um fardo que me drenava sem que eu percebesse. Meu coração começou a disparar, e meus olhos se encheram de lágrimas. Tudo ao meu redor caiu em um silêncio assustador, e experimentei uma profunda sensação de paz, diferente de tudo que eu já havia conhecido. No entanto, apesar da calma que tomou conta de mim, eu sabia, no fundo, que algo poderoso estava prestes a ser revelado. E então, tive uma visão. De repente, me vi em um lugar de escuridão total, um espaço sufocante e opressivo onde o ar parecia pesado e espesso, drenando minha própria energia. O som distante de gritos chegou aos meus ouvidos, gritos de agonia, desespero e puro terror. Mas o verdadeiro horror não estava no que eu via ou mesmo no que eu ouvia. O verdadeiro terror estava no que eu sentia. Era um vazio que eu nunca tinha conhecido, um vazio profundo e sufocante onde a esperança não existia mais. Um lugar onde a dor era incessante e implacável. E o pior de tudo, era eterno, não haveria escapatória. Eu não era apenas um espectador desse pesadelo. Eu estava lá. Eu sentia o calor opressivo, o fedor insuportável de enxofre. Sombras se moviam ao meu redor, sinistras e indistintas. E no meio de tudo isso, eu via pessoas como eu, como você e como qualquer um que anda pela vida sem saber o caminho que está seguindo, indo direto para este mesmo lugar. Essas pessoas gritaram por ajuda, mas seus gritos não foram respondidos. Não havia ninguém para salvá-los. Vi os rostos confusos de indivíduos que não entendiam como tinham chegado a tal lugar. Alguns estavam acorrentados, incapazes de se libertar. Outros vagavam sem rumo, perdidos, sem direção ou propósito. E então, no meio dessa visão angustiante, uma voz ecoou dentro de mim: milhões estão sendo enganados todos os dias.
Eles acham que estão no controle de suas vidas, mas estão sendo guiados diretamente para este lugar. Foi uma constatação arrepiante. Entendi então que muitas pessoas caminhavam pela vida distraídas, rindo, conversando, absortas em seus smartphones. Elas se preocupavam infinitamente com suas carreiras, status social, dinheiro e sucesso, tão consumidas que nem percebiam que estavam se aproximando do portão que levava a esse lugar escuro e terrível. Enquanto caminhavam, elas desapareciam, como se engolidas pelo próprio chão abaixo delas. Eu queria gritar. Eu queria avisá-los, sacudi-los para acordá-los, mas não conseguia. Eu estava impotente. Tudo o que eu podia fazer era ficar ali e assistir, sentindo o calor escaldante, sentindo o cheiro do enxofre, testemunhando o movimento das sombras e vendo aquelas pessoas, pessoas como eu, como você, presas em correntes, perdidas e completamente sem esperança. Ficou claro para mim como Satanás opera. Ele não se aproxima com um aviso gritante. Ele não se anuncia com uma placa que diz, bem-vindo ao inferno. Em vez disso, ele silenciosamente nos guia para a complacência. Ele nos alimenta com a ilusão de que tudo está bem, mantendo-nos distraídos para que nunca sintamos a necessidade de mudar. Ele cria uma falsa sensação de segurança, levando-nos a acreditar que nossas vidas são boas, que estamos no controle. Mas a verdade sempre nos alcança. O pecado sempre exige um preço. Você já notou como as pessoas podem passar horas intermináveis navegando pelas mídias sociais, mas têm dificuldade para reservar até 10 minutos para orar? Como elas podem assistir a temporadas inteiras de um programa, mas parecem não conseguir ler nem um único capítulo da Bíblia? Como elas estão profundamente focadas em tudo, exceto nas coisas de Deus? Isso não é coincidência. O inimigo não precisa tirar as pessoas da igreja para afastá-las de Deus. Ele simplesmente precisa mantê-las distraídas o suficiente para que nunca vivam sua fé plenamente. O tempo que deveria ser gasto buscando a Deus é roubado por distrações, e assim, os dias, os meses, os anos passam despercebidos. Antes que percebam, eles se encontram tão longe de Deus, que parece impossível retornar. A estratégia de Satanás é simples: plantar sementes de dúvida no coração das pessoas. Ele usa a ciência, as dificuldades da vida e até mesmo os erros de líderes religiosos para semear confusão e descrença. Quantas vezes as pessoas se perguntaram, se Deus é real, por que o mal existe? Por que Deus permite o sofrimento? A Bíblia é realmente verdadeira? Esta é uma das maiores armas do inimigo, a dúvida. Ele sabe que a fé é a conexão vital com Deus, e se ele pode destruir sua fé, ele pode cortar seu relacionamento com o Criador. Uma das tendências mais perigosas do nosso tempo é a ascensão do cristianismo sem compromisso, igrejas que estão cheias de pessoas, mas vazias de corações que realmente buscam a Deus. As pessoas se dizem cristãs, mas vivem como se Deus não fosse nada mais do que um detalhe em suas vidas. O diabo não tem problemas com religião. O que ele teme é uma vida cheia do poder e da presença de Deus. Milhões foram enganados a pensar que a mera religiosidade é suficiente, que comparecer à igreja aos domingos garantirá a eles um lugar no céu. Mas Jesus nunca chamou ninguém para uma religião, ele nos chamou para um relacionamento pessoal com o Pai. Jesus nos alertou: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entrarão por ela. Mateus 7, 13 e 14. Isso significa que a maioria das pessoas está no caminho errado. Seguir os caminhos do mundo leva à separação eterna de Deus. Satanás tem acalmado muitos em uma falsa sensação de segurança enquanto marcham sem saber em direção à condenação eterna. Alguns acreditam que estão seguros simplesmente porque são bons o suficiente. Eles acham que, desde que não assassinem, roubem ou vivam em desonestidade flagrante, ganharam seu lugar no céu. Mas Jesus nunca disse que a bondade humana salvaria alguém. Só há um caminho para a salvação, por meio de Cristo. Outros vivem em pecado, acreditando que, porque Deus é amor, Ele perdoará tudo, não importa o que aconteça. Mas sem arrependimento verdadeiro, o julgamento seguirá. Depois, há aqueles que rejeitaram Deus porque foram feridos pelas ações de líderes religiosos ou igrejas. Mas Deus não é culpa dos seres humanos.
Ele permanece fiel e justo, mesmo quando seus seguidores falham. Enquanto muitos ignoram essas verdades, eles continuam caminhando por aquela porta larga, alheios à realidade de que cada escolha, cada pecado não arrependido e cada momento desperdiçado os aproxima da separação eterna de Deus. Se você está lendo isso, significa que Deus está falando com você. Ele está lhe oferecendo uma chance de acordar e fazer uma mudança. A escolha é sua. Você pode ignorar esse aviso e continuar no mesmo caminho, ou pode escolher mudar hoje. Se você reconhece o engano e precisa que seus olhos sejam abertos, escreva nos comentários: Deus, abra meus olhos. Se você sente necessidade de fortalecer sua fé, escreva: Senhor, fortalece-me. Se você deseja um relacionamento mais profundo com Deus, escreva: Quero mais da sua presença. A cena mudou novamente. De repente, eu estava de volta ao mundo que eu conhecia. Mas agora, tudo parecia diferente. A verdade estava clara. Eu podia ver o engano pelo que ele era, a manipulação silenciosa e sutil de Satanás, silenciosamente guiando cada detalhe da vida das pessoas sem que elas sequer percebessem. Nem sempre é por meio de exibições dramáticas como possessões demoníacas ou visões aterrorizantes. Às vezes, é encontrado nos momentos sutis do cotidiano. Muitos escolhem ignorá-lo, descartando-o como um conceito antiquado, apenas uma história assustadora projetada para assustar. Mas a verdade permanece inegável: o inferno é real. A Bíblia fala sobre isso em termos inequívocos, e Jesus, durante seu tempo na terra, falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, entendendo que era um destino aterrorizante e buscando alertar a humanidade. O inferno, como descrito por Jesus, não é apenas uma metáfora. É um lugar de tormento eterno, um lugar onde tristeza e angústia são sentidas sem fim. É descrito como um lugar de choro e ranger de dentes, escuridão e desespero total. Embora algumas pessoas possam escolher descartar o inferno como uma mera invenção da religião, isso não muda a realidade de que o inferno é uma verdade aterrorizante. Mas o que é mais importante, convencer a nós mesmos de que algo não é real para nos sentirmos seguros, ou confrontar a realidade, por mais dura que seja. A verdade não desaparece só porque escolhemos ignorá-la. A Bíblia deixa claro: o inferno não é meramente uma ideia simbólica ou um estado de espírito. É um lugar real onde as almas são separadas de Deus pela eternidade, enfrentando o sofrimento inimaginável. Em Lucas 16, 23-24, Jesus conta a história do homem rico e Lázaro. Lázaro, um mendigo que sofreu nesta vida, foi consolado na morte. O homem rico, que viveu uma vida focada apenas em seus próprios prazeres, encontrou-se em um lugar de tormento. O homem rico, agora no inferno, gritou em agonia, reconhecendo o horror de seu destino, e no inferno, ele levantou os olhos, estando em tormentos, e viu Abraão ao longe e Lázaro em seu seio. E ele gritou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua, porque estou atormentado nesta chama. O que se destaca nessa passagem é a consciência do homem rico sobre seu sofrimento. Ele sabia exatamente onde estava, no inferno. Ele sentiu a sede intensa, a dor ardente, o arrependimento e a angústia, mas era tarde demais para ele mudar. Sua chance de redenção havia passado. O inferno não é apenas um lugar de fogo. É um lugar de separação total de Deus. É um lugar onde a luz, o amor e a esperança estão completamente ausentes. A misericórdia não existe mais, e a presença do Espírito Santo se foi. É um lugar onde ninguém ouve o clamor de ninguém porque cada alma está presa em sua própria dor sem fim. Apocalipse 20:15 adverte: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No dia do julgamento, aqueles que rejeitaram a Deus, que escolheram o pecado em vez da santidade, serão lançados no inferno. Essa punição não será temporária, será eterna. Então, você pode estar se perguntando: como posso evitar esse destino? A resposta é direta: arrependa-se e entregue sua vida a Cristo. A verdade pode ser desconfortável, mas deve ser compartilhada. Sem Jesus Cristo, não há salvação. Não há atalhos, nem ações, nem autojustiça que possam nos garantir um lugar no céu.
Somente Jesus pode nos oferecer a salvação de que precisamos desesperadamente. Se o inferno é real, e nós vimos que é, então a coisa mais importante na vida é garantir a segurança de nossas almas. E há apenas uma maneira de fazer isso. Jesus não disse que ele é um dos muitos caminhos para a salvação, ele deixou claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. Jesus não nos ofereceu uma variedade de maneiras de alcançar Deus. Ele foi absoluto em sua declaração. João 14:06 afirma claramente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso significa que não há outra maneira de evitar a condenação eterna, exceto por meio de Cristo. Nenhuma religião, nenhuma quantidade de boas obras e nenhum esforço humano pode nos salvar. A única esperança que temos para a vida eterna é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador e viver de acordo com Sua palavra. Mas como é a salvação na prática? Não é um conceito abstrato ou uma ideia subjetiva que varia de pessoa para pessoa. Deus traçou um caminho claro, e qualquer desvio dele leva à destruição. Muitos tentam criar suas próprias maneiras de se conectar com Deus, mas a Bíblia é clara: há apenas uma maneira. A salvação não é apenas acreditar na existência de Deus. Até o diabo acredita em Deus, mas ele nunca será salvo. Algumas pessoas acreditam que ser bom, ou fazer boas ações, garante a elas um lugar no céu. Mas a Bíblia nunca diz que a salvação vem de ser uma boa pessoa. Em Efésios 2:8-9, somos informados: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Em outras palavras, ninguém pode salvar a si mesmo. Boas ações nunca podem pagar o preço do pecado. Não importa quantas boas obras façamos, se rejeitarmos Jesus, não seremos salvos. A salvação começa com arrependimento sincero. Arrependimento não é meramente sentir-se culpado ou temer o inferno, é uma transformação. Significa reconhecer o pecado, rejeitá-lo e escolher seguir um novo caminho. Muitos querem os benefícios da salvação, mas não querem abandonar seus estilos de vida pecaminosos. Eles buscam a salvação, mas não estão dispostos a abandonar seus velhos hábitos. Mas a verdade é que não podemos andar com Deus enquanto ainda nos apegamos às coisas do mundo. O verdadeiro arrependimento traz mudança. Quando nos arrependemos genuinamente, não queremos mais mentir, trapacear, trair ou viver em pecado. Nós nos distanciamos do que desagrada a Deus porque entendemos que viver sem santidade leva à destruição. Atos 3:19 diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Isso significa que o verdadeiro arrependimento nos purifica, nos liberta e nos reconcilia com Deus. Mas o arrependimento é apenas o primeiro passo. O próximo passo é aceitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Não basta simplesmente crer em Deus. Muitos creem em Deus, mas nunca o fizeram Senhor de suas vidas. Até o diabo crê, mas isso não o salva. Aceitar Jesus significa reconhecer que Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Significa colocar nossa confiança nele completamente, entregar nossas vidas a ele e segui-lo todos os dias. Esta é uma mudança radical, não apenas uma decisão emocional. Não é suficiente dizer: eu aceito Jesus e então continuar vivendo como antes. A verdadeira aceitação de Jesus leva a uma transformação completa da vida. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Mas essa entrega deve ser total. Deus não quer ser parte da sua vida, Ele quer ser o centro. Ele quer ser o foco de tudo. Isso nos leva ao terceiro passo: viver em obediência à palavra de Deus. A salvação é um presente gratuito, mas requer um compromisso de nossa parte. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo não desejam mais viver em pecado. Isso não significa que nunca cometeremos erros, mas significa que o pecado não tem mais controle sobre nós. Um verdadeiro cristão luta contra o pecado, rejeita o que desagrada a Deus e busca a santidade todos os dias.
Em Mateus 7:21, Jesus ensina: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, não basta simplesmente afirmar ser um cristão, devemos viver como cristãos. A verdadeira fé dá frutos. Aqueles que amam a Deus obedecem aos seus mandamentos. Muitos dizem: Deus conhece meu coração. Sim, Ele conhece, mas isso deveria ser um aviso. Ele sabe quando somos sinceros e quando estamos apenas dando desculpas para continuar em nosso pecado. E agora, a pergunta mais crítica: você tomou essa decisão? Se hoje fosse seu último dia na Terra, você tem certeza de que seria salvo? Se Deus o chamasse agora, você estaria pronto? Se houver alguma dúvida em seu coração, agora é a hora de decidir. Não. Espere por outro dia. Não acredite na mentira de que você tem tempo. A morte pode vir a qualquer momento. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A verdadeira questão não é: quando vou me render, mas estou preparado se isso acontecer agora. Nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Nunca imaginei que estaria aqui, compartilhando meu testemunho com vocês, tentando abrir seus olhos para uma verdade que eu antes ignorava. Mas quando Deus chama, não há escapatória. Antes da minha transformação, eu era como todo mundo, focado em meus próprios desejos, com pouco pensamento em qualquer outra coisa. Mas, no fundo, havia um vazio. Esse vazio permaneceu até que eu tive um encontro profundo com Deus. A visão do inferno, a percepção do engano de Satanás e a consciência da batalha espiritual ao meu redor mudaram tudo. Quando entreguei minha vida a Deus, foi como se um peso tivesse sido tirado. Senti uma paz que nenhum prazer mundano poderia oferecer. Minha transformação não foi apenas interna, foi visível para aqueles ao meu redor. Outros podem ter duvidado ou até mesmo zombado de mim, mas eu não conseguia guardar a verdade para mim. E quando eu a compartilhei, vi vidas sendo transformadas. Pessoas que antes estavam perdidas no pecado começaram a buscar a Deus, a se arrepender e a mudar suas vidas. Vi famílias restauradas, casamentos curados e jovens encontrando seu verdadeiro propósito na vida. Deus começou a me usar de maneiras que eu nunca imaginei. Por meio de vídeos, mensagens e reuniões, comecei a alcançar pessoas no mundo todo. E toda vez que alguém compartilhava a sua história de como foi impactado pelo meu testemunho, eu sabia que Deus estava trabalhando. A hora de agir é agora. Não espere. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. A questão é: você está pronto? Se você sente a necessidade de tomar essa decisão, comente: Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Um novo começo espera por você. Há mais por vir no próximo vídeo. Você não vai querer perder. Vejo você em breve.